Olá, amados irmãos, querida igreja, mais uma vez aqui para a nossa reflexão do dia. E hoje quero refletir um pouco sobre João, capítulo 9, versículos 1 a 4, que diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, pela Tua palavra que nós podemos ler, que ela possa fazer diferença na nossa vida e que nós possamos entendê-la da forma que Tu queres para nós te conhecermos melhor. Nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Bom, essa passagem, eu queria tirar só alguns poucos ensinamentos dela, que não muita coisa, que é como se trata as pessoas com problema, né? Que quando Jesus viu aquele homem cego, a primeira coisa que os discípulos fizeram foi perguntar: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? É interessante como nós, seres humanos, temos a capacidade de buscarmos nos problemas das pessoas alguma coisa que a pessoa tenha feito que pudesse fazer com que aquilo acontecesse na sua vida. Às vezes, quando as pessoas veem alguém necessitado, né, passando fome ou desabrigado, a pessoa logo vem à mente assim: deve ter feito alguma coisa para chegar aí. Ou se envolveu com drogas, ou não conseguiu ficar no emprego, ou teve problemas, ou criou problemas na sua vida até chegar a esse ponto. Então, às vezes, as pessoas estão mais preocupadas em julgar por que a pessoa chegou até ali, o que fez com que a pessoa chegasse até ali, do que olhar para aquela pessoa, o problema que ela tem e tentar resolver esse problema. Então, os discípulos chegaram para Jesus perguntando assim: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Como se alguém tivesse que ter culpa, alguém tivesse que ter feito alguma coisa muito ruim para que ele pudesse nascer cego. E Jesus, ele mostra que ele estava olhando de outra forma. Quando ele fala lá, né, no verso 4, importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Mas antes Jesus dá uma resposta a esses discípulos, a preocupação de quem pecou, se foi ele ou foi os pais dele para que ele nascesse cego, parece uma coisa muito ligada à questão legal do judeu. Né? Você vai receber de acordo com o que você fez. Você recebe de acordo com o que você fez. Se você fez coisas boas, você vai receber coisas boas. Se você fez coisas ruins, você vai receber coisas ruins. Então essa pergunta parece que tem um pouco, eu sempre enxerguei assim como um pouco de legalismo. Quem pecou para que ele nascesse assim? E outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que quando eles perguntam se ele pecou, ou os pais dele, duas coisas aqui que me chamam a atenção é o seguinte: que se aquele homem tivesse pecado, como é que ele poderia ter pecado se ele e fazer com que ele se tornasse cego, nascesse cego, se ele nasceu cego? Então, será que essa pergunta estaria envolvida com talvez uma reencarnação? Será que na cabeça daqueles homens ainda pairava isso? Bom, será que ele em outra vida ele foi mau e por isso ele nasceu cego? Será que em outra vida ele pecou e fez com que ele nessa encarnação ele ficasse cego? E Jesus dá a resposta para ele: nem ele pecou, nem os seus pais. Então Jesus já diz: o pecado não foi, o problema não foi porque ele pecou. Então, aí, se nós quiséssemos refutar a questão da reencarnação, acho que aqui poderia falar muito bem, porque ele não teve como pecar, porque se ele já nasceu cego, então ele teria que pecar numa vida anterior a essa. Porque será que haveria a possibilidade dele, instantes, na barriga da mãe, já cometer um pecado antes de nascer? Eu creio que isso não seria possível. Né? Então, essa questão da reencarnação, acho que aqui estaria sendo refutada. Por quê? Porque Jesus fala: nem ele pecou. E Jesus vai além, e nem seus pais. Porque na segunda parte que a gente fala assim: este ou seus pais,
E outra questão que a gente vê aí é como se fosse aquela questão da maldição hereditária. O pai peca, passa para o filho, depois passa para o filho dele, o filho do filho, depois do filho, do filho do filho, então assim vai de geração em geração. E às vezes, infelizmente, a gente vê até algumas denominações, que eu respeito, mas eu não concordo, que fala assim, quebra de maldição. E Jesus fala aqui que não existe, olha, nem ele pecou, nem seus pais. Então, o motivo dele ser cego não foi nem o pecado que ele cometeu e nem o pecado que os pais deles cometeram, os pais dele cometeram. Então, Jesus está falando isso. Não foi porque houve, alguém errou que aconteceu isso. Não existe culpado. Aí Jesus completa a resposta dizendo assim, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Deus pode ter um propósito nos problemas que nós passamos. Deus pode ter um propósito nas dificuldades, nas doenças que nós temos. Deus tem um propósito, pode ter, não, sempre tem um propósito, até na morte de alguém. Deus pode trazer isso como experiência na vida das pessoas e ele atingir as pessoas, mostrar o seu amor até nesses momentos difíceis. Quantas pessoas têm doenças e têm dificuldade, e isso ajuda as pessoas a verem, ajuda as pessoas a crescerem, e com esse crescimento que elas têm, elas ajudam outras pessoas. Eu sei que eu tenho uma doença que eu tenho que fazer um tratamento constante, e isso chegou até a fazer com que eu me afastasse do trabalho e fosse aposentado por invalidez por causa dessa doença. Aí eu fico pensando, no primeiro momento, quando eu descobri que eu tinha essa doença, eu fiquei muito triste, quase que eu entrei em depressão. Mas depois eu fui vendo que Deus foi fazendo na minha vida por causa dessa doença, através dessa doença que eu tinha, Ele me deu oportunidade para fazer coisas que se eu estivesse trabalhando eu não faria. Então eu pude atuar no reino de Deus, eu pude ajudar as pessoas, ou Deus me usar para ajudar as pessoas através da doença, porque se eu não tivesse doente, eu não teria tempo disponível para ajudar essas pessoas. Então Deus foi bênção na vida das pessoas, fez com que a minha vida fosse bênção na vida das pessoas e as pessoas me abençoassem também. Então Deus usa as coisas boas e as coisas más em nosso benefício, em benefício do reino de Deus. Então, quando nós temos algum tipo de problema, nós não devemos ficar resmungando e questionando a Deus, por que, Senhor? Mas pedir a Deus, Senhor, mostra o que o Senhor quer fazer com a minha vida, na minha vida, através da minha vida, com esse problema que eu estou passando. Me mostra qual é a tua vontade dentro desta situação que eu estou passando. Dessa perda, dessa doença, dessa tristeza, desse desemprego. E às vezes nós vamos ver que Deus está nos usando nos momentos difíceis. Então quando Jesus fala assim, ó, nem ele pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, as misericórdias, as grandes maravilhas que Deus pode fazer na vida do ser humano. E Deus age em todas as circunstâncias, em todas as situações. Deus está presente em todas. Não apenas nos momentos bons e agradáveis, nos momentos de felicidade, nos momentos de tristeza, de frustração. Deus está presente ali e Deus está atuando a nosso favor. Deus está fazendo aquilo que é para o nosso bem. Nós precisamos enxergar isso. E é isso que Jesus está falando aqui. Porque se aquele homem não tivesse nascido cego, talvez ele não tivesse tido aquele encontro com Jesus, e lendo o restante do capítulo, vai ver que até os judeus ficaram incomodados com aquilo e ficaram questionando, poxa, é aquele cego mesmo? Traz os pais dele lá para a gente perguntar aos pais dele. Esse rapaz que está curado aqui é cego? Aí perguntaram ao rapaz, você era cego mesmo? Quem te curou? Aí ele falou, foi Jesus. Ele falou, eu sei que ele é profeta. Então queriam criar dificuldades nisso. Mas Deus agiu na vida dele na cegueira. E ele pôde ter esse milagre na sua vida, ter um encontro com Jesus. E ali ele teve mais do que a cura da cegueira, mais do que a restauração da sua visão, ele teve a sua cura espiritual, ele alcançou a salvação porque ele confiou, ele creu em Jesus Cristo como Filho de Deus. O texto fala isso.
Então Jesus mostra isso, olha, não foi ele que pecou, nem os pais dele. Ele não pecou em outra vida, ele nem adquiriu uma herança, né, uma maldição hereditária e que tivesse que ser quebrado. Mas ele recebeu isso, ele nasceu cego para que o poder de Deus fosse manifestado na vida dele. E ele pôde dar testemunho. Depois ele falou, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Então acho que isso deve ter calado muito forte no coração daqueles discípulos que devem ter pensado, alguma coisa ele fez. E Jesus falou, ele não fez. É Deus quem está agindo na vida dele. É Deus quem age na vida de cada um. E Jesus, no verso 4, ele fala, importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Olha outro ensinamento que Jesus passa para os discípulos, que é como se ele estivesse falando para os discípulos, ao invés de vocês ficarem discutindo o que causou a cegueira neste homem, põe mãos às obras, coloque a mão sobre ele, ore por ele, ajude na sua necessidade. Faça alguma coisa para melhorar a vida da pessoa e não ficar questionando. Então, eu tenho que trabalhar enquanto é dia, eu tenho que trabalhar enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou com saúde, enquanto eu posso, eu tenho condições de trabalhar, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aí, a questão do dia e noite aqui, nós podemos relacionar a vida e morte. Eu posso fazer o que Deus quer na minha vida enquanto eu estou vivo, porque depois que morrer não há mais a necessidade, não há mais a possibilidade de fazer isso. Então é mais um ensinamento que Jesus fala ali para aqueles discípulos antes dele curar aquele homem. Então eu gostaria que nós ficássemos com isso na nossa mente. Não devemos buscar culpado pelas coisas que acontecem com as pessoas. Nós não devemos procurar saber ou ficar questionando o que levou a pessoa a chegar naquela situação. Ou de fome, ou de desemprego, ou de doença, ou de estar morando na rua, de não ter um lar, mas sim o que eu tenho que fazer, o que é a minha missão como filho de Deus para ajudar essa pessoa. Como Deus quer me usar na vida dessa pessoa e eu me coloco à disposição para fazer isso. Eu tenho que estar disposto a ajudar e não a ficar questionando. Quantas vezes a gente não vai falar, tá assim porque deve ter feito um montão de coisa errada, deve estar pagando pelos erros que fez. E nem sempre é assim. Nem sempre a vida dá aquilo que a pessoa merece. Às vezes não. E até se for consequência de alguma atitude errada, nós devemos orar a Deus para que aquela pessoa entenda, reconheça o erro e peça perdão a Deus. E não nós julgarmos as pessoas. E é isso que Jesus falou aqui. Não foi ele que pecou, nem os seus pais. E importa que eu faça a obra, importa que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Vamos fazer a vontade de Deus enquanto estamos vivos, enquanto podemos. Busquemos ajudar as pessoas, levar a palavra, levar o alimento tanto físico quanto espiritual, levar o conforto às pessoas, enquanto nós podemos. Nós precisamos ter empatia com as pessoas, sentir aquilo que a pessoa está sentindo para poder ajudá-lo. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a vontade de Deus para a vida de todo aquele que se diz filho de Deus e vive de acordo com a vontade de Deus. Que nós possamos ter sempre essa preocupação de buscar ajudar o nosso próximo e colocar sempre diante de Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou à disposição para ser usado por Ti, da maneira que o Senhor quiser. E aí nós seremos bênçãos na vida das pessoas. Nós seremos usados para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E assim o reino de Deus vai se restabelecendo, se espalhando pela terra. Que Deus a tanto nos abençoe. Amém.